Olá, você está no Arena IE. Eu sou Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. Hoje, gente, estamos num programa especial. Já é o segundo especial, porque há alguns dias acontece aqui no Sul o maior desastre ambiental que se tem notícia no Brasil. E a gente está todo mexido, a gente está ainda confuso, como muitos do que podem estar nos ouvindo. Há menos de 2 minutos, certo, Mar? Acabou de cair um raio aqui no para-raio das A gente instalações. está em Porto Alegre, na região alta da cidade, e nesse momento acabamos de perder aqui um dos monitores, né, por conta desse raio que caiu do lado do nosso prédio, Aham. né? Então, a gente não sabe se esse episódio vai ao ar, quando ele vai ao ar, mas a gente achou importante fazer esse Uhum. momento. A gente chamou esse episódio de Fadiga da Compaixão, e a gente vai explicar durante o episódio por quê. Porque a gente entende que é a condição a que estamos começando a nos expor, todos nós gaúchos, talvez até outras pessoas fora do estado, mas com certeza com os gaúchos isso pode acontecer mais fortemente. E por isso esse é um programa especial para os socorristas, para as pessoas que estão fazendo resgate, para aqueles que estão na linha de frente com as vítimas ou dando suporte a quem está na linha de frente. Esqueci de alguma coisa, Má? Não, com certeza a gente se compadece de todas as pessoas que foram diretamente afetadas, que ainda estão afetadas, que estão desalojadas, que ainda estão acolhidas em casas de amigos, parentes ou nos abrigos, né, que todas as cidades estão colocando à disposição. Mas nesse momento a gente gostaria de voltar o nosso barco, o nosso apoio para aquelas pessoas que estão imbuídas num esforço de auxílio, né, a quem é vítima dessa catástrofe que a gente está vivendo aqui no estado. Tá, então vamos explicar para as Aham. pessoas por que vamos usar o nosso barco. Acho que a gente começa por aí. Uhum. É, eu já não sei mais se foi ontem ou anteontem. A gente é impressionante como numa situação dessa a gente perde a noção do tempo, né? O que eu sei é que hoje é sexta-feira, dia 10 de maio, enquanto a gente está gravando, de Uhum. manhã, e que no sábado de manhã, então vai fazer uma semana amanhã, 11 menos 7 dá 4. Dia Uhum. 4 de maio. Olha a conta que a gente tem que fazer para chegar no sábado, gente. Hoje é 10, né? Hoje é 10. Então Então, foi no dia dia 3. 4 de maio, a gente acordou e olhou as notícias, ainda havia luz em Porto Alegre, e a gente viu a imagem de um barco. Nunca vou esquecer desse vídeo, porque foi ali que me caiu a ficha de que algo muito grave estava acontecendo. Um barco circulando na frente do mercado público de Porto Alegre, Aham. avançando. Estávamos ali naquele momento, sábado de manhã, a 10 centímetros da marca histórica da enchente de 1941. Uhum. Ou seja, era questão de minutos, talvez, para chegarmos na mesma situação que havia se vivido na grande enchente, que tínhamos visto até então apenas em fotos de museus e em curiosidades e coisas que até mesmo no mercado público havia. Quem veio em Porto Alegre antes disso tudo acontecer, existia uma placa de prata no mercado público que marcava até onde a água havia ido. Então isso era uma coisa tão absurda na mente da gente que ninguém nunca imaginou que isso ia acontecer. Sim, chegava-se até a questionar a utilidade dos muros, né? Se mantinha Muito os se muros, não questionou, mantinha os tá? muros. Muita sociedade questionou, vale não vale o muro, para que esse muro? Vamos revitalizar a orla. Isso é uma discussão que eu me lembro que pegou muito forte há uns 10 anos. Então, como porto-alegrenses, é claro que a gente já estava acompanhando as desgraças todas com a região dos vales, do Vale do Taquari, mas a gente não e outros vales que temos aí Uhum. nessa região toda, né? A região lá de Lajeado, de Estrela, já tínhamos visto a ponte de Lajeado ter sido levada ali, a boa parte não Uhum. se via pelas águas. A gente já Na tinha visto essas serra, as barreiras imagens. caindo. Já tínhamos Uhum. visto Mussum ser consumida pelas Mais uma águas, vez. mais uma vez, ali aquela região, e tantos outros municípios. Mas a gente nunca tinha sentido até então o efeito de que, ok, agora é real, chegou em nós
e algo mais pode acontecer. Então, uma sensação claro, medo, pavor terrível, mas também uma comoção muito grande começou a acontecer. Na sexta-feira, se não me engano também, porque a gente perde um pouco esse tempo, essa linha do tempo, anterior, então no dia 3, a gente tinha gravado, ou no dia 2, o episódio que havia nos falado da empatia. Empatia em tempos de crise. Isso, porque a gente estava se referindo, claro, já a todo o desgaste que essa questão das chuvas estavam gerando na economia do E Estado. o foco ainda era socorrer as pessoas que estavam... E isso, naqueles municípios, na cabeça da gente, mais longes um pouco da nossa realidade. E que era uma coisa ainda mais localizada também na nossa realidade, como regiões mais de baixo ali do Estado. Bom, queridos ouvintes, pessoas que nos acompanham no Areneie, hoje, a última estatística que eu havia postado ontem era de 401 estados. Quais cidades? 400 cidades impactadas. 401 cidades impactadas, ou calamidade pública ou emergência, é isso que significa isso. Ou falta de água, ou falta de luz, né? Alguma coisa assim. Então aí a gente vê a dimensão da extensão da catástrofe. Depois se sabe de todas as estradas que estão sem acesso e, claro, de todas as pessoas que ainda estão, eu estou falando dia 10 de junho, em algum lugar alto, aguardando ou resgate, ou água, ou alimentos. Ou energia elétrica. Ou energia elétrica. Então, já vou chegar no porquê que a gente falou do barco. No decorrer da semana, o que a gente foi experimentando? No sábado, mais ou menos meio-dia, a luz caiu para nós que estávamos no seco, como eu digo, nós que estávamos no seco. Então, a gente percebeu que algo muito grave tinha acontecido porque estávamos ali já numa situação de espera. E os celulares acabando bateria e aquela coisa toda que começa a acontecer. Domingo passa, celular acaba a bateria, nada de luz, né? Na sexta-feira foi embora a luz, Ali. Não, foi sábado de manhã, porque eu me lembro que... Ou será que foi sexta? Sexta-feira. Porque sábado... eu ainda tinha bateria. Sim, eu ainda tinha bateria. Então eu estava luz. vendo as imagens pela imagem do celular. Isso, desde sexta-feira. Olha só, tu viu? A gente vai perdendo. A gente perde a noção do tempo. Tá, daí eu me lembro que então a gente estava sem luz, acabou a bateria do celular. Entramos aí sem água. Sim, porque sem luz não tem água sendo bombeada. Lógico, daí começa a não ter água. Aí a comunicação no teu prédio é por tudo com luzes noturnas, a gente trabalhando, porque a gente tinha, né, as coisinhas luzes de emergência. Que vão acabando a bateria. E aí tu chega na segunda-feira, tá todo mundo na frente do prédio, o que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer. Um ou outro vizinho já conta que já foi a tentar algum atendimento, outros, porque não tem como ainda se mobilizar, a gente só está tentando descobrir o que vai acontecer. As pessoas se tocaram e todo mundo bateu assim aquela urgência de fazer alguma coisa. Não, ainda não. O que eu posso fazer? Ainda não. Eu quero chegar no ponto em que a gente está no escuro. Vamos devagar, porque esse é um outro momento. Então, eu me lembro que segunda e terça, ainda não tínhamos, da segunda para terça, notícias. E eu me lembro que chegou, não sei se foi na segunda ou na terça, acho que foi na terça, que a gente soube que, de alguma forma, tinha como... Tentamos descobrir se aqui tinha luz, aqui no espaço do escritório. Não, mas quando eu falo assim que as pessoas começaram a sentir a sensação de urgência, e aí foi o primeiro... não uma reação assim de tristeza ou comoção por quem estava necessitando de ajuda, mas um mecanismo de pânico ainda muito recente em relação à pandemia que a gente acabou de superar do Covid, das pessoas, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a gente ainda tinha recebido algumas notícias, né, foi antecipado que a coisa ia vir aqui também para a região metropolitana, e já no sábado, já na sexta-feira à noite, no sábado, começou aqui em Porto Alegre uma corrida aos mercados. Perfeito. As pessoas comprando rolos e rolos de papel higiênico. Não, eu vi mais água. Não, dessa vez eu não vi os papel higiênico. É que eu fui no mercado mais vezes do que tu, né, para socorrer parentes próximos, etc., né? Então, não tinha água, então onde é que tem água? E vai no mercado, vai no outro mercado. E eu vi aquela coisa que a gente viveu na pandemia. Isso. Inclusive, até para evidenciar que isso era uma reação, um reflexo do que a gente tinha acabado de viver,
a quantidade de pessoas usando máscaras, né, no mercado era assim fora do comum. Porque sempre você encontra, até hoje, né, uma outra pessoa que ainda usa máscara, por motivos diversos. Mas parecia que a gente estava numa pandemia. Ato contínuo, né, voltou todo aquele E reflexo de que é, pandemia. aí a gente já começa a tentar explicar a memória do caos, a Uhum, memória do trauma. Quando a gente vai no mercado e vê pessoas com máscara e vê gôndolas vazias de massa, de salgadinho, de coisas aleatórias, de sabonete, uhum, a gente olha e ainda não se tinha mobilização para abrigos. Então, uhum. num primeiro momento, não era Ainda não havia um perigo tão, imediato. tão grave como acabou sendo. É, Mas as pessoas já tinham uma expectativa de caos. isso. Esse medo, esse pânico gerou uma reação nas pessoas que era além do que era necessário Não, mas naquele sempre é. momento, né? Essa é a definição de E as pânico. pessoas já começou a ficar perigoso andar na rua. A É. gente via acidentes de trânsito, as pessoas Isso. se batendo, Aham. as pessoas Pessoas confusas, pessoas confusas. berrando no celular. Eu me lembro de uma Aham. mulher berrando no celular. Então é o fim do mundo. Não, não é isso que ela disse. Como é que é? É, é a barbárie, ela falou. É Uhum. a barbárie. Sim, vai É, acabar, num né? estacionamento de mercado. Outra que eu me lembro, as pessoas. Uma mulher chegou no mercado e disse: Mas como que não tem água? Bem alto, assim, pro coitado do funcionário que estava na frente, né? Sim. Eu, não temos água, estamos aguardando e tal. Pessoas começando a brigar porque não tinha mais Pessoas combustível, roubando água do carrinho umas das pessoas outras. roubando água. Isso. Aí vem as coisas do momento da verdade, né? Gente reajustando o preço, Isso, posto de começou a ter isso gasolina começando a também. colocar um Tem aí reajuste no preço da um gasolina. ou outro vídeo de alguém É, mostrando. aí aparece o melhor e o pior da raça humana aparece nesses momentos, Muito né? bem. Então, só para tentar recapitular Uhum, uma linha do tempo, até porque isso é importante para quem está tentando fazer sentido nesse momento. Quando a gente tem, vamos tentar contar o segundo ou terceiro dia de alagamento do centro de Porto Alegre, porque eu estou tentando criar uma linha do tempo a partir disso. é porque é de onde vem a água, né? Vem ali do Guaíba e vai se espalhando. Isso. Aí a gente entra nesse compasso de guardar recursos e sobrevivência. Aham. Ou seja, as pessoas já estavam alteradas. Mas a gente começou a efetivamente ficar sem os recursos. Então Uhum, a gente ficou efetivamente. E o medo maior é a água, né? Olha, uhum. eu estou ouvindo os raios enquanto a gente está falando. Porque, cara, era previsão para hoje ter mais tempestade aqui em Porto Alegre. Bom, então, muito bem, passamos pela primeira fase dos recursos. Quando a gente conseguiu luz, que eu acredito que foi lá por terça-feira, e que a gente soube as notícias, Quarta-feira. entrou Uhum. outro sentimento, além do medo, do pânico, dessa sensação de desorientação que a catástrofe faz. Sim. Entrou a comoção, a tristeza e um estado de pelo menos eu tenho uma cama seca. É. Pelo menos eu tomei água. Eu me lembro de tomar água e a gente toma agora Sprite zero, porque a água não existe mais Uhum. em Porto Alegre. Mas assim, eu me lembro de quando tomava água, eu me sentia mal de tomar muitos goles d'água, porque eu pensava que alguém estava com sede naquele momento. É, Então veio a sensação de, meu Deus do céu, olha como eu estou bem aham. perto de quem está. O resto do Brasil deve ter acompanhado de alguma forma, mas para nós que estávamos aqui no epicentro, a gente sabia de notícias, mas a gente sabia de notícias assim da proximidade, Esparsas, é. o que está acontecendo ali do lado. A gente não Então, tinha visto Canoas ah, embaixo d'água. isso, quando voltou a luz e quando começou a voltar o acesso à internet de uma forma geral, é como assim que de uma hora para outra a gente achava que a coisa estava ruim, mas aí veio a notícia que, nossa, a É muito proporção pior. foi É muito muito maior pior. do que a gente E estava aí esperando. dá uma sensação, e isso foi quando começou a acontecer na minha rua, e são extremos, tudo são extremos, tá, gente? E aí que entram os socorristas pra gente chegar aí o barco. Pessoas que pegam o carro e, a próprio pedido do prefeito, claro, saem de Porto Alegre, porque a cidade está em situação de emergência, tudo está bastante difícil de acessar, e vão para a praia, porque era a única via ainda possível de sair, então as Uhum, pessoas aproveitam e vão para a praia. E nos grupos de WhatsApp, começa a acontecer um movimento que nunca vi nada precedente na minha vida e sei que nunca vou ver. E se eu olhar agora, vai ter cento e tantas mensagens.
quem precisa de água, quem precisa de roupa de cama, qual é o abrigo que foi aberto, quem pode levar alguma coisa em algum lugar, onde tem um cachorro novo resgatado, quem conseguiu um barco. Alguém sabe de um resgate para lá ir para Eldorado? Meu tio tá esperando. Ah, minha mãe eu não tenho notícia. Cadê a tia da fulana do Instagram? Porque a fulana não responde há 2 dias. Então é o tempo inteiro uma enxurrada de informações das pessoas se mobilizando. Como podemos ajudar? Uhum. E aí a gente chega num ponto em que eu me lembro que depois de muitas noites acorda e dorme, e está acontecendo comigo, com o Marcelo e com muitas pessoas isso, eu deixo bem claro, não é uma coisa só nossa, né? A gente não consegue dormir. Muitas pessoas estão com dificuldade de dormir. Então eu durmo 1, 2 horas, acordo sobressaltada, né? Enfim, aí vou, medito, rezo, choro bastante, acordo de novo, aquela coisa toda. Ajudo, manda dinheiro, manda recurso. Ai, vamos doar o quê? Tudo isso todo mundo está passando. Só que aí eu me lembro que me veio uma imagem mental e eu disse para o Mar isso. Uhum. Como eu queria ter um barco. Eu queria ter um barco para ir lá, para tirar os cachorrinhos, os gatinhos, os velhinhos, as crianças, as famílias. Eu queria ter um barco para ir lá e levar a nossa Sprite Zero, que né, vai pelo menos hidratar essas pessoas. Eu queria ter um barco. E o Mar me disse. E aí eu quero que tu conte o que tu me disse. Não, cada um tem o barco, né, que pode dar. É. Então, nesse momento, todo mundo, né, está fazendo alguma coisa importante. Então, tem gente que está lá na linha de frente, mas essas pessoas que voltam para casa, se alguém ficou no sequinho em casa e conseguiu cozinhar um prato de comida para alimentar essa pessoa, já fez a sua parte. Isso. Se alguém mandou uma mensagem, né, para um conhecido, uma simples preocupação de como você está, demonstrando Isso já empatia, é um barco. também já fez a sua parte. E cada um vai, nesse momento, fazer aquilo que está ao seu alcance. Cada um sabe o que é de melhor, que pode contribuir. É. E a primeira a mensagem aqui de conforto, né, para quem está nessa confusão, meu Deus, o que eu faço, o que eu não faço? Faça o que você conseguir fazer, primeiro para si, Preservando a si né? mesmo. É aquela mensagem que quem viaja de avião sabe, nossa, se tem algum problema no avião, vai cair máscara de oxigênio, primeiro coloque em você, depois você ajuda o outro. Isso. Então Garanta se a sua preserve segurança. e preservado ou preservada, o que eu posso fazer para quem está do meu lado? E claro que esse preservado é o mínimo, mas se tu é um homem forte, disposto, que entende que a tua melhor contribuição é você ir lá e ajudar alguém a tirar Ok? alguém de um barco, ok. Se você tem recurso para fazer uma doação, ok. Ok, Se você tem um carro e pode levar mantimentos, comida, etc., do ponto A para o ponto B, ok. ok. Às Né? vezes são coisas muito simples que tu faz. Eu me lembro que um primeiro alívio eu experimentei, aqui a gente vai entrar já na Uhum, segunda grande categoria de sentimentos. Então, só para a gente seguir dentro de uma ordem, a gente falou do medo, a gente falou da sensação de tristeza e de luto uhum, absurdo, a gente falou da sensação de gratidão ou culpa em ter o mínimo, né? Mas que para nós isso, para muitas pessoas isso é o máximo, isso é o sonho, uhum, que muitas pessoas estão há muitos dias molhadas, né? E com uhum, frio agora que o frio está chegando. É, então, passado esse primeiro conjunto de sentimentos, o barco não resgata só os outros, o barco resgata a nós mesmos. uhum, O fato de ajudar outras pessoas causa um alívio, uma, uma renovação das nossas forças uhum. que extrapola já os nossos recursos de indivíduos. Então, existe de fato, e aí que entramos na primeira palavra desse episódio, o poder da compaixão. Uhum, E quando a gente lia esses estudos, eu lembro de ler estudos do Rick Hanson, estudos sobre o, o, o cérebro de Buda, né? uhum, Quando a gente percebe a diferença entre contágio emocional e compaixão, a gente percebe que um te suga energias uhum, e o outro te fornece energias.
Uhum. Então, eu me lembro que a primeira experiência do alívio da compaixão, eu senti quando eu consegui o sinal de internet e percebi que, mesmo não tendo acesso, nem banco a gente estava com acesso ali, eu me lembro que a Uhum. gente não tinha como entrar com o Pix, nós não tinha na internet, né? Não estava Aham. com o Não estava com a celular, rede ainda. não estava com a rede, mas tinha o roaming do celular. E pelos nossos Uhum. recursos aqui, a gente deixa um celular para isso e outros para outros, enfim, a gente estava evitando entrar com coisas financeiras. Mas eu percebi que eu podia fazer um grupo de pessoas que tinha algo a oferecer, conversar com um outro grupo de pessoas que tinha pedidos a dar. Eu percebi que eu era como se fosse um braço humano numa corrente. Uhum. Fazendo um serviço de Então, somente organização. informação. A informação do lado de cá, eu passei para o lado de lá. Sim, e tudo que a gente começou a fazer, doação para abrigos de animais, doação para a sucesso, o prato de comida que a gente conseguiu levar para o porteiro que não tinha como É. aquecer sua comida, Aham. No o nosso prédio. atendimento a familiares aqui de Porto Alegre, ah, tudo isso, no final das contas, né, a gente está fazendo por o outro e está fazendo por nós. É. E cada um vai ter o seu barco. É. Teve uma coisa que você falou no episódio da semana passada, Ali, que era muito importante a gente não comparar tragédias. Que você falava assim, aquele camarada perdeu a casa inteira, esse camarada aqui está sem luz. As duas coisas, né, as duas pessoas estão impactadas. Então, mas ele está mais impactado do que eu e eu não tenho o direito de ficar impactado. Ele perdeu a casa, ele perdeu alguém da família, ele perdeu a criação, ele perdeu o negócio. Assim como a gente não entra numa disputa quem perdeu mais, quem perdeu menos, a gente também não pode entrar numa disputa quem ajuda mais, quem ajuda menos. Perfeito, É mano. importante a Perfeito. gente E como é difícil entender esse conceito, prestar né? essa ajuda na exata dimensão da nossa capacidade. É. E se for possível a gente utilizar a nossa expertise, as nossas competências, né, para ampliar o alcance dessa ajuda, que ótimo, Sim. né? Então, assim como não se compara a tragédia, não se compara o que você pode dar. É. Mas que fique bem claro, fazer algo, você está fazendo algo para o outro, mas para si também. É. Né? É o que eu digo, né? A gente está preservando a própria humanidade. Porque o que é a alternativa? Uhum, Aí a alternativa é o terceiro grupo de sentimentos que eu quero que a gente possa explorar. uhum, A alternativa é a briga pela água no mercado que eu vou tirar do meu vizinho, vou pegar para mim. entrar no modo de A sobrevivência completamente. alternativa é eu É. ver um post, como eu vi hoje de manhã, mostrei para minha filha, que a nossa filha está fazendo medicina veterinária, ela adora bichinho, Aham. a gente adora gatinho, a gente adora cachorrinho. Aí a gente vê dois gatinhos sendo salvos numa casa e um monte de gente comentando. Primeiro os humanos, depois os animais. Aham. Cara, tu não tem nada para fazer, para ajudar, não gasta teu tempo, Muito ajuda quem não atrapalha. Uhum. sabe? Assim, e eu achei muito bonita a reação da nossa filha, que ela disse assim, como se tivesse uma linha que tu tem que primeiro pegar uma mulher, pegar um idoso, agora eu posso pegar um gato. Aham. As pessoas estão ali, elas pegam e salvam as vidas que elas conseguem salvar. Sim, cada um E que tem o bom que achou sentido aqueles que tem. gatinhos. É, Tem várias histórias emocionantes, né? Tem o cavalo caramelo, que agora é um dos símbolos aqui do ele é estado, que ele um vai ser um herói. vice-prefeito de uma cidade salvou um cavalo que estava se afogando, né, na enchente. É a história de um senhor, né, operado que colocou sua vida em risco para entrar num barco e salvar os filhotes, né, de cachorro que Não estavam na casa dele. assim não, teve dos filhotes e teve aquele que voltou para resgatar seus filhos, né? É, que ele considerava filhos deles, né? E Cada elas vez mais os pets, né, são eram da quatro família, né? cachorros faceiros esperando para Cada entrar. um sabe o tamanho da sua dor e assim, ó, ninguém tem o direito de julgar dor e contribuição de ninguém, É, isso né? aí. Isso aí. Então, Então, faça o que você consegue fazer, faça o que faz sentido para você fazer, tendo a certeza que, fazendo, você está promovendo o bem para o outro, para a sociedade e para si mesmo. porque na verdade, aí vem já um pouco vai da minha filosofia budista,
e muitas pessoas em outras religiões têm também essa filosofia de base, como aliás é o mais bonito de muitas religiões, a raiz de amor ao próximo e serviço é comum às Uhum. grandes religiões do mundo, né? E filosofias também do mundo. Quando a gente percebe que salvar o outro é salvar a si mesmo, e salvar a si mesmo não de uma maneira narcísica, É. mas a serviço do outro também é uma Uhum. coisa que tu não sabe quem salvou primeiro, ali você chegou no princípio da melhor humanidade, da Uhum. nossa consciência superior, né? Então foi muito aliviante. Depois que eu me lembro que a gente fez essa primeira contribuição aí pequena de informações, o que passou a acontecer na semana e que eu comecei a entrar num estado melhor de revigoração, embora ainda o sono entrecortado? Os nossos clientes das empresas, Uhum. que eu comecei a prestar atendimento. As gestoras que eu prestei atendimento, um gestor lá em Caxias que eu prestei atendimento, outros clientes que a gente foi dando possibilidades e interações no WhatsApp. Sim, doar nosso tempo, doar nosso serviço sem explorar comercialmente isso, Sem né? explorar. E aí entra uma outra Uhum. atitude que também é importante, ainda para a gente pegar os lados Aham. positivos. A gente começou, ao invés de produzir conteúdo, ao invés de compartilhar piques de vaquinha, ao invés de que, aliás, já tem muitas pessoas fazendo, que bom, e seguem contribuindo, e por favor, contribua se você puder contribuir. O que a gente começou a fazer? A gente começou a compartilhar iniciativas, posts, pensamentos, frases, imagens que vão na direção do que a gente quer multiplicar. É, Então, e dando os créditos a quem está sim. fazendo isso. Então, eu me lembro que logo no começo, o primeiro post que a gente compartilhou foi do Ministério Público daqui. Uhum. Porque o Ministério Público do Rio Grande do Sul, é que eu estou me referindo ao Instagram da Conexão IE. Se você entrar, você vai ver que tem pouquíssimos posts Uhum. nossos. Porque a gente não estava preocupado querendo saber como é que a nossa imagem na rede social vai ficar. Porque isso é Uhum. muito importante também. Que você que está podendo ajudar, se a rede social é uma maneira de você contribuir, é o teu barco, show de Uhum. bola. Mas se for para você tentar salvar-se como herói, toma atento. Uhum. Porque a verdade é que se você está fazendo um atendimento a uma pessoa que está fragilizada, a última coisa que tu poderia fazer, ou deveria fazer, é ir lá e filmar o rosto dessa pessoa, ou filmar o agradecimento dessa pessoa para ti. E muito menos aproveitar esse momento de comoção para gerar Engajamento, e engajamento, mostrar o gerar quanto você é like. fantástica no Aham. conseguir doações e tudo mais. Se você for usar a rede para sim obter as doações, e muitos fizeram, ó, tô mostrando o Uhum. serviço, eu tô mostrando meu carrinho porque eu consegui na minha comunidade, então podem confiar que eu tô fazendo um bom trabalho. Ok, já acho quase temeroso, porque existem entidades recebendo doações no estado inteiro. Ah, Eu você entendo pode que. até dar o exemplo do teu cliente, né, que foi participou de um esforço lá da Cruz Vermelha, Uhum. e a Cruz Vermelha lá proíbe esse tipo de coisa. É um esforço Isso. conjunto, Perfeito. não é Eu tenho um um cliente, eu vou contar que, protagonista. claro que eu não vou dar o nome dele, né? Aham. E não vou dizer que cidade também, então fica fácil, porque são 401 municípios. Mas ele foi convidado para ajudar a desenhar o processo de acolhimento de um espaço que a Cruz Vermelha estava indicando. Para vocês terem uma ideia, tá, gente? Só para dar uma noção de volume. Em Porto Alegre, tem 9.000 espaços de atendimento nesse momento, ou Aham. mais, e Sim. crescendo. Né, de pessoas que estão chegando de diferentes lugares do estado. Mas é claro que no interior isso já Uhum. tá, não sabemos qual é esse É, número, não tem tá? informação. Eu não tenho essa informação de quais são os lugares, não tem. É Aham. muito. Porque as pessoas criam a todo Sim. momento. Mas ele foi convidado, então, para ajudar a coordenar esse centro da Cruz Vermelha. E ele achou muito boa a maneira como as pessoas organizaram o que seria a Aham. linha de produção, né? Que eram 200 e poucos voluntários que tinha nesse lugar, se não me engano, entre mulheres, entre estudantes, Uhum. inclusive, pessoas de organizações não governamentais, sim, um ou outro integrante da Defesa Civil e até mesmo algum de órgãos de Estado, não tem problema, era um monte de Uhum. gente que naquele momento não tinham bandeira nenhuma e muito menos partido político. Uhum. E estavam ali prontos para prestar um atendimento àquela população dentro do entorno que eles podiam fazer. E o que esse cliente fez?
Com os anos que ele tinha de experiência em gestão de processos empresariais, ele organizou com alguns pallets, como ele falou, uma linha para comida, para ser a cozinha, uma linha de triagem, uma linha de atendimento, uma linha de coleta, enfim. Estabeleceu processos. Estabeleceu o processo. E ele disse que até teve um impulso, assim, e viu alguém perguntando se podia bater foto ou filmar. E a pessoa da Cruz Vermelha Internacional orientou, não, por favor, não façam isso. Sim. Então, assim, esse é o ponto, gente. Porque antigamente, e quando eu falo antigamente, eu falo 10 anos, tá? Na ocasião de uma catástrofe como essa, tu tinha uma ou outra câmera para filmar um momento E e passar geralmente era para o um mundo. jornalista, era alguém que estava Não, aí colocando a muitos notícia. anos atrás, né? apenas jornalistas. Sim. Mas mais recentemente, com os smartphones, as pessoas iam lá, filmavam, postavam nossa relato, está acontecendo um lugar aqui. Agora, está virando mesmo um turismo de catástrofe. E a quantidade de pessoas que estão hoje, especialmente na rede Instagram, fazendo a sua imagem ser projetada em cima da dor, do sofrimento e da perda dos outros é muito grande. Então, aí entra o terceiro grupo de sentimentos que eu começo encabeçando com a raiva. E dá muita raiva. Assim como tem raiva de pessoas que pegam um fato isolado e colocam como uma coisa genérica. Vou dar um exemplo, correndo o risco de ganhar os meus primeiros haters. Sim, houve, em alguns casos, barraram caminhões de mantimentos para entrar no Estado. Daí a dizer que todo agente público do Estado é um cara que impede a chegada de ajuda, você está abrindo mão da máquina pública, é isso mesmo? Né? Então, assim, ou o contrário. Agora só pode entregar para agente público. Cara, a boa parte dos atendimentos que a gente está vendo acontecer... O poder público nem tem acesso. O poder público nem tem acesso. O que está sendo feito de forma voluntária pela sociedade civil, pelas empresas, é uma coisa sem precedentes. Isso acontece em todas as catástrofes e tragédias no mundo inteiro. Sempre que você tem uma catástrofe dessa proporção, que é o caso do tsunami do Japão, de terremotos, etc., por mais que haja uma defesa civil organizada, treinada, nesse momento as coisas extrapolam qualquer escala de treinamento. Perfeito. E erros vão acontecer, né? As pessoas vão cometer deslizes, puxa vida, não sabia, não tinha pensado nisso. E no processo, tem um ditado aqui no Sul que fala que é no andar da carruagem que as abóboras se acomodam, né? Então a gente está no meio desse processo de produção de sentido até o que precisa agora. Claro. O pessoal está até falando, olha, eu achei muito interessante o post lá do Ministério Público que tu botou na nossa rede, que antes de sair o que eu botei lá pedindo ajuda, verifica o que é necessário. Não, esse eu dei outro já. Como dar apoio emocional a quem está sofrendo com as enchentes. Eu botei esse post há 3 dias. Gente, juro que parece que faz 2 semanas. Da quantidade de coisas que a gente está vivendo. Mas esse post, o nosso Ministério Público aqui postou, fala o que é esperado as pessoas sentirem, a ansiedade, os flashbacks, a hipervigilância, a dificuldade com o sono, né? Pesadelos com a situação, sentimento de desesperança, de tristeza. Então, isso foi avisado por eles. Que nem todo mundo que passa por uma experiência traumática tem a mesma experiência, né? Então, mostram aqui um gráfico que eu achei interessantíssimo da trajetória emocional, que é importante dar suporte. Pronto, eu gostei disso aqui. Não me interessa se foi do Ministério Público, e se eu gosto ou não gosto do Ministério Público, que no nosso caso a gente adora, porque somos, inclusive, parceiros para desenvolvimento de treinamentos para servidores. Mas poderia não ser. A única coisa que eu não iria compartilhar, e aí, se fosse o mesmo post de uma entidade que eu sei que está querendo apenas se promover. E aí, vamos deixar bem claro, né, Ali? Não é porque tem gente que está se promovendo, não vou ajudar mais. Isso, aí vamos para os extremos. Não é porque tem gente que está tomando decisões, né, equivocadas, equivocadas, não vamos mais mandar ajuda. Perfeito. Calma, essas coisas vão se organizar. As pessoas vão começar a olhar para o lado, né, vai começar a ter o Simancol, né, pessoas que vão começar a doar a sua capacidade de inteligência, de organização e liderança, e o processo vai fluir.
ele é necessário. Uhum. Só que nesse momento pode dar essa sensação de raiva, porque a gente vê, né, extremos. Os mesmos extremos que a gente já via no dia a dia, com relação à Fla-Flu, em questões eleitorais, questões de futebol, questões de celebridades, o que o cara do BBB fez ou deixou de fazer. As pessoas não deixaram, né, as suas insanidades de lado, porque a gente está no meio de uma Eu vou catástrofe até mais climática. longe e espero que ninguém corte o Aham, que a gente falou e tire fora de contexto, porque tem mais essa, né? A sim, gente começa a ficar meio com paranoias. aham, Mas eu vou até mais longe dizendo o seguinte: é, é esperado que a gente sinta raiva. sim, É esperado que a gente. Porque, como tu mesmo diz, coisas erradas estão acontecendo. como sempre aconteceram, não é porque agora teve uma É, catástrofe vai deixar de oportunistas acontecer. sempre houveram, Sim, golpistas sempre houveram, ladrões sempre existiram, e exatamente na possibilidade de explorar a dor humana como forma de garantir a si sim. mesmos, vão acontecer. As pessoas Porque deslocam os esse é o seus momento da golpes. verdade. Sempre É, que a gente é pressionado, a nossa natureza vem à tona. Se isso. a nossa natureza é aquela, né, infelizmente vai vir à tona. Então, zelo, cuidado, né, apenas vai requerer um pouco mais de inteligência, um pouco mais de preparo para a gente decidir o que e quando fazer para alguém. Aquele mesmo camarada que mandava uma mensagem, né, de, olha, quer quitar sua conta, está aqui o Pix, quer fazer uma doação, está aqui o Pix. Isso está acontecendo, infelizmente isso está acontecendo, né? Infelizmente é parte da natureza humana no seu pior, né, e no Sim, seu aí está melhor. acontecendo uma disputa de piques. Aham, Porque já tá rolando isso também no Instagram. De novo, posso estar pegando um pedacinho desse tamanho de uma coisa aham, maior, né? Porque é o pedacinho que a gente enxerga que tá passando na frente. sim. Mas eu tenho visto assim, o Pix do fulano, ele é mais poderoso do que o Pix do Beltrano. Sim, quanto que foi arrecadado em cada vaquinha? Meu É, Deus, né? cara, aí as pessoas encontram uma maneira de competir até na vaquinha. Aham. Né? A partindo do princípio que pessoas idôneas todas foram atrás de uma vaquinha. Quem teve a maior A vaquinha? minha arrecadou 10 mil, a tua arrecadou 20. Uau, fulano agora é mais Nossa, um influenciador do que eu. sim, dá raiva. Então, assim, a gente precisa passar por isso e comentar aqui, porque quem está olhando isso, eu não sei em que ponto dessa trajetória emocional você está. Uhum. E daqui a pouco, eu me lembro que começou a acontecer isso ontem. Hum, Isso aconteceu ontem. Várias pessoas, várias, não foram poucas, porque já estava com a internet, uhum, me mandando Whats e Instagram, Ali, para quem eu vou doar? uhum, Eu quero contribuir. Pessoas do Paraná, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas do Minas Gerais, pessoas do MP de Goiás, pessoas de uhum, clientes nossos do Brasil, que graças a Deus temos. uhum, E eu nem vou dizer quais são os lugares que eu indiquei, mas eu indiquei lugares, 2, 3, que eu entendi que são de entidades, instituições idôneas. uhum, Eu indiquei a partir do que a pessoa imagina que ela possa contribuir. sim, Tu quer cuidar de bichinho? Que eu sei que tem muita gente que adora os bichinhos. Tem esses aqui que eu indico. uhum, Você quer que chegue lá na região do Vale, na região dos colonos? Tenho esse outro aqui que a gente indica. E esse último aqui, se tu quiser, a entidade que a gente está contribuindo, e aí eu posso dizer porque está nas nossas redes, é público, que é a Sucesso, que é uma entidade de profissionais, empresas de TI, que a gente está por conta dos serviços que oferecemos para as uhum, empresas. uhum, Pronto. Quer dizer que a minha vaquinha é a única? Não, é claro que não. uhum. Mas eu acho importante que a gente pare de botar como algo nosso. Fazer uma competição, né? E aí vira Aham. de novo o maior desafio emocional. O desafio é pouco. A maior patologia emocional do nosso tempo, que é o narcisismo. Sim, e eu acho, Ali, que isso é até um desrespeito a quem está de fato sofrendo e precisando de ajuda. É. Porque a pessoa que está lá sofrendo e precisando de ajuda, se ela e- finalmente tem acesso às redes sociais e ela vê, né, que está acontecendo isso, vocês estão aí brigando e cadê a ajuda? Né? Cadê meu Não está cobertor? chegando, Cadê cadê minha o cobertor? água? Nossa, deve ser Cadê a extremamente estrada para minha frustrante. empresa abrir? Deve ser extremamente frustrante. Vocês ficam aí na briga de egos e é extremamente Cadê minha frustrante. ajuda? E assim, de novo, você não precisa contribuir com entidades, com associações. Qual é o seu barco?
E às vezes o seu barco é fazer um prato de comida para quem está ali do teu lado e fazer a vida seguir O teu acontecendo. barco é perguntar Porque para o teu vizinho se ele precisa de alguma coisa. não, Começa para o teu e entorno, seguir para a tua e família. tentar manter ou acelerar o retorno à normalidade. Porque Exato, mano. se Exato. você precisa, né, que alguém receba água, tem alguém produzindo a água, tem alguém transportando a água, tem alguém que está no setor de energia que vai gerar o combustível para colocar no caminhão que vai colocar água. Não tem um elo mais ou menos importante, E é um elo, é nenhum uma de nós cadeia, vale né? mais do que o outro. Que a gente possa Uhum, aprender, pelo menos é com essa dura lição que nós estamos levando, e o nosso Estado, nosso querido Estado, está vivendo uma lição muito uhum, difícil, que a gente possa aprender que ninguém é melhor do que ninguém. sim. Para alguém receber um medicamento, alguém teve que produzir, distribuir esse medicamento. Então, não existe uma parte mais ou menos importante da sociedade nesse momento. Tem um foco, né? O foco, a prioridade é, tá, vamos tentar ajudar o mais rápido possível quem precisa de ajuda. Pronto, isso eu Mas preciso que para tu isso explore. acontecer, né, o sistema precisa rodar. E se você é parte do sistema, faça a sua parte, qualquer que seja ela. É, perfeito, Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: ontem a gente teve uma discussão muito importante nessa direção, do que nós da Conexão IE podemos seguir fazendo, enfim. Tomamos algumas iniciativas juntos aos nossos clientes, aos empresários que a gente faz parte, a rede Conexão Empresarial. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Fazemos parte da rede Conexão Empresarial, gente. A gente já tinha comentado isso no primeiro episódio. Então, temos a satisfação de ter esse grupo de pessoas fantásticas. E como eles estão se mobilizando, como todos os parceiros da Como rede estão se todos eles mobilizando. estão se mobilizando nas Uhum. suas redes, na sua forma de poder atuar. Então, a gente estava conversando sobre isso, como eh, o que nós vamos precisar muito nos próximos dias, meses, até posso dizer anos, é de liderança. Uhum. E a liderança vai ser desde a liderança da minha comunidade, da minha paróquia, se eu tenho uma paróquia, da minha ONG, se eu tenho uma ONG, da minha escola, se eu tenho uma escola, da minha prefeitura, até a liderança do meu estado, a liderança da minha empresa. Então, tem toda a sociedade econômica agindo. A gente vai precisar muito de pessoas que ajudem a coordenar esforços, que Uhum. ajudem a tirar a sensação de desorientação que vai assolar a gente nos próximos dias. E que vai aproveitar os recursos existentes, inclusive de pessoas, para fazer com que aquela pessoa que é mais comunicativa vá lá e vá ajudar a pedir as doações. Aquela pessoa que cozinha bem vai ficar na cozinha fazendo Uhum. os alimentos. Aquela pessoa que tem acesso a uma rede lá de cobertores é a que vai chegar. Então, essa divisão de esforços ou melhor, essa orientação em torno dos esforços é o que mais a gente vai precisar. E é aí que a sociedade organizada, né, vai ter que vir à frente, e esse pode ser o barco, né, de muitas pessoas, É. de muitos empresários, de muitos gestores de De organizações. muitos especialistas, que a gente conhece muitas pessoas que são Uhum. verdadeiros gênios nas suas áreas de atuação e que vão precisar usar os seus conhecimentos para iniciar uma área que Uhum. possa ter sido soterrada, enfim. O que acontece, né, tem lá um dos princípios básicos da economia em tempos de paz, né, é que as necessidades são ilimitadas, as necessidades são ilimitadas e os recursos são escassos. Então você precisa de uma inteligência econômica. Claro, Uma alguns inteligência economistas, organizadora. essa inteligência é o próprio mercado, etc., que fala, tá, então já que eu tenho muitas necessidades e tenho poucos recursos, qual que é a melhor utilização desses recursos para eu atender ao máximo essas necessidades? Nesse tempo que a gente está vivendo aqui no Sul, a gente está com as necessidades ilimitadas. Pessoas perderam vidas, casas, Cidades eletrodomésticos, deixaram de cidades, existir. infraestrutura, etc, etc. O absurdo dos absurdos seria a gente ter recursos ilimitados e desperdiçados, porque a gente não soube como utilizá-los. Nossa. Né? Do tipo assim, tá, manda comida, cara, mas o cara não tem como armazenar comida e a comida é perecível.
Manda água. Tá, mas a água não tem como chegar porque não tem a ponte. Então precisava primeiro ter Não, feito tu me o deu uma caminho ideia de uma logístico, coisa que a né? gente também postou nas nossas redes como uma das melhores iniciativas que eu já vi, que foi o pessoal da nossa rede, que a Rede Conexão Empresarial, que divulgou, que é Aham, o tipo do post que passa despercebido nesse caos, porque as pessoas não aham. estão lendo mais coisas, elas Sim. estão vendo imagens, elas estão consumindo uma quantidade Aham. absurda de informações, de imagens, e elas param nas polêmicas. Uhum. Elas estão pensando agora quem é que vai ser o dono do cavalo caramelo. Uhum. E o que significa aquela doação de purificadores de ar que veio de Brasília? De Uhum. água, desculpa. Enfim, as pessoas ficam nas grandes polêmicas, porque são as coisas que movimentam as maiores hashtags. Sim, as pessoas estão viciadas em ficarem E entretidas em discussões. naquelas Aham, polarizações e discussões abismais. E não estou tirando a importância desses assuntos, aham, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que as pessoas não olham esse tipo de post que eu vou começar com vocês. Então, esse post humilde falava sobre um aplicativo que foi desenvolvido uhum. que ajuda tão somente e é absurdamente simples a ferramenta. O lugar coloca se ele está aberto ou não, quantos lugares ele tem e quais são os itens que ele precisa. Isso. Onde ele fica, como é que você faz. Então, a pessoa que quer doar, ela sabe aonde ir com Uhum. aquele item. E a instituição, o local que abriu, a escola que abriu o seu salão para Uhum. receber pessoas, ela pode ir lá cadastrar o que Sim. ela precisa, porque não chega em coisas que Até ela não para isso, precisa. até para evitar a bateção de cabeça de gente levando doação onde não é necessário e onde é necessário deixar de Não ter. ter. E que, Então, aliás, aconteceu com amigos sim, nossos. essa inteligência, ela vai ser Que a necessária. pessoa, eu quero dizer, a pessoa Aham. chegou num albergue para oferecer uma coisa que a pessoa não precisava, levou algo de um albergue para outro. Eu estou chamando de albergue, são Aham. centros, né, Um centro de de acolhimento. acolhimento. Levou de um para o outro por encomenda, chegou lá, já não precisava mais. Então, Aham. porque, de novo, é muita E isso foi um gente. desperdício de recurso humano, né, nesse serviço de logística. Isso E, aí. de repente, levou o que não precisava e o que era necessário não foi levado. Né? Isso. Então, nesse momento, é preciso de organização. E se você é um camarada, né, se você é uma empresa, um empresário que pode ajudar nesse esforço de organização, Esse é o esse é o teu barco da barco. hora. Esse é o teu Esse é o barco. barco da hora. E esse é o barco que a gente acredita, Mar. Porque graças a Deus, recursos estão chegando. Né, do Estão Brasil inteiro, do mundo do inteiro. mundo inteiro. Que a gente precisa de inteligência para Eu utilizar acho esses que, recursos. nesse momento, especificamente doações físicas, Uhum. elas estão chegando numa quantidade absurda. Nesse momento. Pode ser que Sim. não esteja acontecendo daqui uma semana. Tu sabe, Mas o que não temos é essa disseminação de cérebros, Mar, de tu inteligência. sabe que o Vaik, né, que é um dos... E desculpa, só para me refazer aqui do Seguro Claro. Vaik. O que eu quero dizer com disseminação de cérebros? Cérebros que vão conseguir coordenar esforços. Mentes que estejam Sim. saudáveis para fazer isso. Isso que eu quis dizer, gente. O Carl Weick, o teórico lá da produção de sentido, né, que fez todo um trabalho em cima de como que essas organizações informais surgem em situações de catástrofe, ele já deixou bem claro, né, no diagnóstico do que é uma organização, né, bem ou mal sucedida, o que acelera, né, essa organização. E é a comunicação. As pessoas, né, isso que você falou do exemplo, quem precisa do quê, quem tem o que aonde, etc. Então, tudo nesse momento que facilitar, que favorecer a comunicação entre as pessoas, vai aumentar em muito a eficiência na utilização dos recursos. E se você realmente quer fazer alguma coisa, eu quero doar, eu sinto que eu preciso, deixa eu ver o que tem aqui em casa. Eu tenho aqui um monte de camiseta, vou doar camiseta. Não vem cá, a gente não estava precisando de camiseta, a gente estava precisando de cobertura agora, porque vai esfriar. Não, isso sem falar nas Então, pessoas que fizeram descarte de coisas que não querem mais e então, estão mandando para o sul, né? se você vai fazer, né, faça, mas veja o que você está fazendo. Pare para pensar no que você está fazendo. Então, se Ou mais comunique. especificamente, já que, digamos que você tenha dinheiro. Dinheiro é bom nesse sentido, porque dinheiro não é item, né? Dinheiro pode ser usado para tudo. Recurso é um que recurso. pode ser utilizado. Então, se é dinheiro, mesmo que seja dinheiro, onde ele está sendo mais necessário. Exatamente. E não só a idoneidade do lugar, que, claro, é óbvio que precisamos saber, mas, assim, esse dinheiro vai para aquilo que, de alguma maneira, eu acredito que precisa ser mais importante nesse momento? Não, e esse dinheiro pode gerar ação.
Não adianta você mandar dinheiro lá para uma comunidade que está isolada. Tá, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou comprar o que aonde? Não, essa unidade, essa comunidade isolada, ela precisa de mantimento, ela precisa de água, ela Você precisa precisa de mandar para o centro mais doações próximo em de onde elas espécie, podem. né? Exato. Então, inteligência nesse momento, né? Segurar um pouquinho a ansiedade, né? Não é não deixar de fazer, mas é inteligência na hora de fazer. E, aliás, a gente estava conversando aqui antes do episódio do ARNE, né? Cuida, né, com a administração da sua ansiedade. O que está começando a acontecer no Instagram, e essa é uma das desvantagens da rede social do Instagram, ela foi desenhada para que as postagens elas sejam atemporais. Bah, é Então, tem lá uma verdade. postagem, você não tem ideia, De né, quando do foi quando isso está aquilo. acontecendo. Não, Tem- e a gente até tem a Aham. data, mas ela fica escondida, né? Não tem como acessar, é muito difícil, Não, né, de não, você no acessar. Instagram tu sabe quando a pessoa postou, mas tu não sabe de quando foi aquele vídeo, né? Não, exatamente, você não tem como postar. É. Na quinta-feira passada, né, ontem aqui para nós que estamos gravando, foi uma das coisas assim, eu acho que mais cruéis que alguém poderia ter feito. Porque tinha toda uma imagem do governador aqui do Rio Grande do Sul, alertando a população na quinta-feira passada que a enchente estava vindo, Sim. para que as pessoas se preparassem, que havia uma enchente de proporções, etc, etc. Isso foi na quinta-feira passada. Qual o post que viralizou ontem? O governador, numa quinta-feira, falando, pessoal, hoje é quinta-feira, se preparem que sexta-feira vai vir um caos. Cara, foi quinta-feira passada. E repostaram a Como se eles mensagem estivessem como se a atrasados. gente estava esperando ainda, se nós estivéssemos esperando a grande enchente vir. E as pessoas, meu Deus, de novo. Né? Então, calma. Pensem que... E vai acontecer, porque muita gente que viu a enchente, filmou a enchente chegando, não tinha feito upload nas redes, né, Até porque agora há estava pouco. sem energia elétrica. Então vai ter muita gente fazendo upload nas redes das suas tragédias pessoais e água vindo e enchente, etc. E as pessoas vão começar a ver aquilo e falar, meu Deus, de novo, porque não tem uma ideia do quando E aquilo que está pode acontecendo. acontecer de novo. A gente já está esperando agora de novo Não, chuva. mas, Então, mas percebe sim, a desinformação que é sim, sim, isso, sim. né? E aí vai enlouquecendo as Então, muito pessoas. cuidado, muito discernimento nesse Não, momento. vamos pegar em cima Tá? desse exemplo também, Má, já que tu falou na figura do governador. A gente está em ano eleitoral, não estamos? Com certeza, a enchente vai ser a narrativa do momento. Né? Cara, então assim, Já começou a corrida, a campanha eleitoral já começou. já começou com tudo. E assim como há 2 anos atrás o mote da campanha eleitoral era o Covid, o mote da campanha eleitoral desse ano, pelo menos para nós aqui dos estados do Sul, vai ser a preparação para catástrofes naturais, a defesa civil, plano diretor das De quem cidades, que é o dinheiro, de né, de quem quem que é o que é a dinheiro, batuta da se veio do reconstrução. governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Puxa vida. Então, assim, esse caos, e aí vamos voltar ainda para o E a gente Instagram. não pode deixar nos contaminar por isso. Isso vai acontecer. Não é motivo para a gente Entrar em pânico. entrar em pânico, Vou desacreditar da desistir da humanidade. humanidade. Né? Vou me embora do Nojento, Rio não Grande do quero mais Sul. saber. Enfim. Calma. Né? Muita calma E eu nessa me hora. lembro que aconteceu na Covid também isso. De muitas pessoas desistirem. Vou para o interior, que agora seria vou para Santa Catarina, vou para São Paulo, Vou largar tudo. vou Né? largar Vou deixar... tudo, né? Me lembrei agora do bordão do Badinho. Badinho é uma dessas pessoas que está fazendo um absurdo aqui, o nosso humorista Badinho, que ele tinha um bordão muito muito famoso, que era porque ele imita os colonos de Bento lá, né? E ele dizia, como é que é? Vou botar fora e vender tudo, né? Lembra que ele Vou dizia? botar tudo fora. Não, vou-me embora vender tudo. Não, vou botar tudo fora. Né? Vou botar fora tudo. Vou vender tudo, né? Acabou, porque a gente escuta isso de produtores rurais aqui. Eu me lembro porque eu sou da região, eu sou de Alegrete, mas a gente conviveu muito com um gringo, né, da Serra. E eu ouvi muito isso das pessoas dizerem, vou vender tudo isso aqui não me dá nada, isso aqui só me dá problema. Porque são pessoas que são acostumadas a perdas, muitas e muitas perdas na lavoura, nas safras e tal. E que quando elas ficam frustradas com essas perdas, elas fantasiam um mundo em que elas vão vender aquilo ali e elas vão embora. Então, onde é que a gente quer chegar? No sentimento de desesperança.
no sentimento de não existe amanhã, ou de como muitos de nós vão se sentir quando retornarem para suas casas, quando a Uhum. água baixar. A gente não sabe e não está preparado para o que vai ser esse Sim. sentimento. E muitas cidades podem se tornar cidades fantasmas. A gente não sabe. É. Mas Ou por isso que regiões. a gente tem que ter um esforço muito grande. E aí, E não estou dizendo que não tenha que acontecer, sim, tá, Má? Também. sim, A gente não um novo sabe. plano diretor, né? As pessoas já estão começando a ter um olhar mais técnico, né, em cima do problema para tentar prevenir, né, novas ocorrências. Mas olha só, Ali, a gente sabe que apesar de todos usarmos as redes sociais, há uma maior densidade em algumas redes de pessoas mais jovens. E a gente tem pessoas mais jovens, né, no nosso entorno e a gente vê o quanto elas estão mexidas, né, com isso. Então, Crianças, então, nem se fala. crianças, adolescentes, então esse sentimento de desesperança, né, de acabou tudo. Inclusive teve uma charge horrível Horrível, a na Folha gente de São sabe. Paulo, né? Ah. Meu Deus do céu, brincando justamente com a desesperança das crianças. Então, para você que é jovem, né, ah, por favor, né, sim, a situação é grave, mas não perca as esperanças. Converse com quem está por aí há mais tempo. Né? Se você é do interior do Rio Grande do Sul, Eu se vou ter uma você é da, mensagem para ler no final por né, causa disso. converse com quem está há mais tempo. Ah, já passamos por outras enchentes, já tivemos perdas de colheitas pela seca, ah, ah, já passamos por crises econômicas, né? Passamos pela bolha. ah, Outro dia eu estava conversando com a nossa filha, né? E eu estava começando todas as vezes As que o mundo tragédias. quase acabou, né? Eu não vivi Eu, a Guerra Fria, né? Porque eu tá. ainda era muito jovem, Estamos né? chegando no final do coisa, mas pode falar, Eu tá, não Má? A gente vivi a vai até Guerra um e Fria, vinte, tá? sei lá, gente, Eu até não onde vivi a vamos. Guerra Fria, a crise dos mísseis de Cuba. Mas, né, eu lembro ainda da Guerra do Vietnã, da crise do petróleo, quando o Ayatollah Khomeini depôs o Shah Reza Pahlavi, começou, né, o regime islâmico lá no Irã, a guerra Irã-Iraque, ah, Isso a foi já bomba que dos anos 2000, mesmo? foi no final da década de 70. O, E aí o, teve todo a bolha aquela do... modificação A bolha, nos estados do Oriente Médio, né? Que sim, aconteceu toda né? a A OPEP Revolução lá, Islâmica, a crise da né? OPEP. É. Teve a Revolução Islâmica, o Estado de Israel, a Batalha do Yom Kippur, ah, a bolha do ponto com, as Torres Gêmeas, a Guerra do Iraque, a crise financeira internacional, Aqui no Brasil, o o Plano bug do Collor, milênio, o plano a Collor gente que passou, sequestrou ficou tudo, lá o plano atrás. Verão, plano Bresser, plano Cruzado 1, plano Cruzado 2, fora as tragédias pessoais, né? Falecimentos, divórcios, falência, né, de organizações. Calma, né? É grave, nossa compaixão por quem está passando por esse momento, mas a gente não pode perder a esperança. É. Ontem mesmo a gente estava saindo daqui, né, e a gente passou. Tem onde nós ficamos aqui no coletivo, era um seminário, né, de uma igreja luterana, e eles ainda têm uma sede Nós ficamos do administrativa lado de aqui, uma igreja né, luterana, do lado aqui, gente. e tinha um desses folhetos, né, com mensagens, né, de alento, e um deles lá, que eu até li para ti ontem, né, ah, uma criança, né, indo para um caminho escuro com o pai, e ele só tinha um lampião na mão. Um lampião, né, traduzindo para o pessoal da internet, pensa uma vela dentro de uma campânula de vidro, Geração né? Z, traduzindo Lampião. Então, um lampião, né, você tem ali uma luz de vela tremulando, né? E quando você está em luz de velas, você enxerga muito pouco, né? Sim, E aí a criança falou assim para o pai: pai, eu tenho medo, né? Porque a vela só ilumina até aqui e está tudo escuro lá na frente, né? E aí o pai fala para o filho: não, não tem preocupação, vamos seguir caminhando. Não interessa que a gente está indo em direção à escuridão, mas o lampião está indo junto com a gente. é Então, à verdade. medida que a gente caminha, a luz vai junto. E é o que vai acontecer, tá? Então, tem uma tragédia, tem uma comoção, etc., mas calma, né? Vai dar certo, né? A gente
não foi a primeira, né? Já tivemos outras tragédias aqui no Brasil, Brumadinho, Mariana, Petrópolis. Petrópolis, Nova Petrópolis, né? Nós estamos expostos à natureza, né? Tsunamis, tem países que têm vulcões, terremotos, tem países que nesse momento estão em guerra. É inerente ao ambiente que a gente vive, né? Não sei, né? Faz parte da nossa história como seres humanos, né? E isso, no final das contas, é ruim, é, traz luto, traz perdas, mas também nos fortalece. Então, ao mesmo tempo que eu compartilho todos esses sentimentos, né, me dá muita esperança ver como as pessoas ainda se mobilizam, É o verdade. como as pessoas ainda se tocam, como as pessoas elas se sentem na necessidade de fazer alguma coisa pelo outro e se sentem culpadas se não estão conseguindo fazer. Tem gente se aproveitando, tem mau uso político, faz parte da natureza humana. E Tomara que agora isso somos diminua, uma né? sociedade totalmente conectada Mas online. ainda bem, né, que as pessoas não perderam sua humanidade. É E é verdade. nesse momento, né, que a gente vê o que eu brinco, né, o que eu chamo de hora da verdade. É quando você está sob pressão que a tua natureza emerge. É quando você está sob pressão que você mostra a sua cara, que E você quem mostra você é quem você realmente. é. E apesar de haver micropoder, né, gente tomando decisão errada ou fazendo, a imensa maioria é de pessoas de A bem. imensa maioria. É É de pessoas de bem. impressionante. Que bom. É, é verdade, Mar. Que lindo que tu acabou de Uhum, dizer. Tô tocada com as tuas palavras. Eu preciso comentar duas coisas e eu daí uhum, encerro. A gente já estourou o tempo, o Arthur estava nos avisando, aham. acho que há uns 10 minutos atrás. Se tu puder nos contar quanto tempo faz, depois tu me conta aqui no ponto. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte: o último sentimento que eu tenho na minha lista aqui, eu tinha culpa, frustração e cansaço. E eu Aham, vou ficar com o cansaço. O cansaço vai nos abater. aham. E por isso que chama fadiga da compaixão. Então, vai chegar um ponto, e é exatamente quando as esperanças acabam, tu não sabe direito o que nasceu primeiro. Se foi o Uhum, cansaço ou se foi a desesperança. Eu sei que eles vêm meio que juntos. Então, a gente precisa recuperar forças. E como é que a gente recupera forças? Dormindo, em primeiro lugar. se alimentando bem. Se alimentando, se permitindo um banho quando voltar à água. Como impressionante quando veio o Uhum, primeiro banho e a gente tem lá gás e eu pude tomar um banho quente depois de dias sem tomar banho. O efeito que isso faz na alma da gente é um uhum, troço fenomenal. E uhum, outra coisa que começou a acontecer, e isso mostra o tamanho do que a gente está vivendo, que os alimentos que eu como também estão com um sabor diferente. sim. A gente come muito menos, a gente não consegue comer muito, mas aquilo que tu come tem um sabor incrível pela própria, pela experiência da gratidão, não sei, de você estar comendo algo, Uhum, né? Então, enfim, não quero me emocionar porque eu quero terminar com uma mensagem que eu achei belíssima. uhum, Que foi uma dessas tantas que eu vi online, e a gente não consegue colocar tudo que a gente já viu aqui, eu boto nos meus stories e depois some, enfim. Mas eu achei linda essa mensagem. Isso aqui foi do Dr. Daniel Gehlen, tá? E ele botou uma imagem que muitos repostaram, que é o laçador com a enchente ao redor, que é um uhum, símbolo do Estado, né? E ele disse assim: achei próprio para o momento a beleza desse poema escrito há 2 séculos. uhum. Quando a tempestade passar, as estradas se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino. Ai, eu não quero me emocionar. Será que tu consegue ler, Emma? Deixa eu ver. Eu vou começar a chorar no meio do caminho, vai Aham. atrapalhar as pessoas ouvirem. Então Vamos vamos lá. lá, de novo. Quando a tempestade passar, as estradas se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados só por estarmos vivos. E nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido e elogiaremos a sorte de manter um amigo. E aí nós vamos lembrar tudo aquilo que perdemos e de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais o coração endurecido,
seremos todos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos do que o que eu nunca consegui. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Nós entenderemos o quão frágeis somos e o que significa estarmos vivos. Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi. Sentiremos falta do velho que pedia esmola no mercado, que nós nunca soubemos o nome e sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse Deus disfarçado, mas você nunca perguntou o nome dele porque estava com pressa. E tudo será milagre, e tudo será um legado. E a vida que ganhamos será respeitada. Quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, com tristeza, que você nos torne melhores, como você nos sonhou. Que Oumera, poema escrito durante a epidemia de peste em 1800. Encerra o programa, mano. Vai melhorar, gente. Força. É isso aí. Até o próximo Arenê. Até o próximo Arenê.